Olá, vamos a mais um exemplo do uso de vetores utilizando a linguagem de programação C. Então, neste exemplo, nós iremos utilizar dois vetores, certo? Que eu estou chamando aqui de vetor A e vetor B. Ambos os vetores servem para armazenar 10 valores inteiros, certo? Então, lembrando lá da nossa aula de vetores, um vetor em C, certo? É um tipo especial de variável que serve para armazenar um conjunto de valores. Nesse nosso exemplo, como nós temos os vetores do tipo inteiro, esses vetores vão armazenar valores numéricos inteiros, certo? Então, associado a cada vetor, nós temos esse intervalo, certo? Então, esses vetores têm tamanho 10 e o acesso a esses elementos é feito utilizando o nome, certo? Dado ao vetor, adicionando-se os colchetes e um valor que serve para representar o índice do elemento. Então, como nós temos 10 valores, cada valor desse ele pode ser acessado utilizando um índice do elemento, certo? Então, por exemplo, para acessar o elemento 1, é necessário utilizar o A colchetes índice 0 e assim sucessivamente para os outros elementos. Então, nesse exemplo, o que é que a gente deve fazer? A gente deve fazer a inicialização do vetor A, utilizando esses valores de 1 a 10, e a leitura de 10 valores para para serem armazenados no vetor B, certo? Então, o A pode ser inicializado com esses elementos de 1 a 10 e o B vai ser feita a leitura desses elementos utilizando o scanf, certo? Posteriormente, para esse exemplo, o nosso código, o que é que ele faz? Ele, para cada elemento do vetor A, ele vai fazer uma varredura no vetor B e verificar quantas vezes cada elemento do vetor A ele ocorre no vetor B, certo? Então, por exemplo, para o elemento índice 0, que é o 1, deve ser percorrido o vetor B e verificar quantas vezes o 1 ocorre no vetor B. Então, o 1 ocorre exatamente duas vezes nesse vetor B. Em seguida, o próximo elemento de A, que é o número 2, também deve ser feita uma nova varredura no vetor B e verificar quantas vezes o 2 ocorre, e assim sucessivamente. Então, nesse exemplo, basicamente deve ser feito isso. Primeiro passo, inicializar o vetor A. Segundo passo, fazer a leitura dos elementos do vetor B. E em seguida, utilizar as estruturas de repetição para que cada elemento de A seja verificado quantas vezes ele ocorre no vetor B, certo? Então vamos ver como é que isso fica lá no nosso ambiente de desenvolvimento. Então percebam que nós temos essa nossa estrutura padrão, né, através da função main. O primeiro passo é a declaração desses dois vetores, A e B, do tamanho 10, certo? E além desses vetores, eu estou declarando algumas variáveis que vão nos auxiliar para realizar tanto a contagem nas estruturas de repetição, quanto uma variável que eu estou chamando de QTDE, que vai servir para verificar quantas vezes cada elemento do vetor de A ocorre no vetor B, certo? Então, o primeiro passo é realmente fazer a inicialização através do vetor A, certo? Nas linhas 8 e 9. Então, percebam que nós temos o nosso for. Esse for ele é inicializado, a variável i inicia em 0 e vai até o valor 9. E esse i serve como índice para acessar os elementos do vetor A. Então, para cada elemento i desse vetor, é armazenado o valor i mais 1, certo? Como o i começa em 0, o primeiro elemento a ser armazenado no vetor A vai ser o 1 e vai até o valor 10, certo? Em seguida, um novo for é utilizado para fazer a leitura dos elementos que vão ser armazenados no vetor B e, posteriormente, nós temos essas linhas da linha 14 à linha 21 com esse processo de, para cada elemento de A, verificar quantas vezes ele ocorre no vetor B. Então, observem que
O primeiro passo é inicializar essa variável QTD com 0, e essa variável vai servir para indicar quantas vezes cada elemento ocorre no segundo vetor. E nós temos dois laços, certo? Um duplo for, o primeiro utilizando a variável i para fazer as iterações, e o segundo for utilizando uma variável j para fazer também as iterações, certo? Então, para cada elemento de A, vai ser feita uma varredura nos elementos de B, com o intuito de verificar quantas vezes o elemento de A ocorre em B. E para cada um deles, é mostrado através desse printf quantas vezes o elemento índice i de A ocorre, certo? Então vamos ver aqui como seria a execução desse programa. A primeira coisa foi realmente fazer a inicialização dos elementos de A, isso não é necessário informar os números. E o segundo passo é realizar a leitura dos elementos de B. Então eu irei utilizar esses mesmos elementos, certo? Aqui, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para que a gente possa verificar, certo? Qual seria a saída desse programa para esses elementos. Então, nós temos esses elementos, certo? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, né? E posteriormente é feita essa impressão. Então, vamos ver se realmente isso está de acordo com o esperado. Então, o primeiro elemento de A é o número 1 e ele ocorre realmente duas vezes, o 1, né, ele ocorre duas vezes no vetor B. Perceba na posição 0 e observe também na posição 4. Em seguida, nós temos o número 2, que está armazenado na posição 1 e ele ocorre também duas vezes no vetor B, na posição 1 e na posição 5. Por outro lado, o elemento índice 6 do vetor A, que é o número 7, ele ocorreu, certo? Na verdade, ele não ocorreu no vetor B, e aqui está sendo informado o valor 0, assim como os números para os números 8, 9 e 10, certo? Então, um exemplo também simples, certo? Em que a gente consegue praticar conceitos aí relacionados à entrada e saída de informações, estruturas de repetição, bem como o conceito de vetores, para a gente armazenar, certo, conjuntos de valores e poder realizar operações diversas. Nesse exemplo, tivemos esse objetivo de fazer essa verificação, né, essa contagem para os elementos de um vetor, quantas vezes eles ocorrem no segundo vetor. Mas é possível fazer diversos outros tipos de operações utilizando vetores, certo? Para quem é familiarizado com conceitos aí do cálculo vetorial, a gente pode fazer soma de vetores, pode fazer a subtração dos elementos e pode fazer também a multiplicação do vetor por um número escalar, dentre várias outras operações, certo? Então, a partir desse uso dos vetores, nós podemos aplicar isso em diversas situações. Bom, era isso, pessoal, que eu queria passar nesse exemplo. Bons estudos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.